Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, a você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro, e essa semana nós estamos na semana 36 e estamos falando sobre Deus leva Josué a sério. E hoje, para nossa meditação, nós vamos ler no livro de Hebreu, capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que você vê que o dia se aproxima. Meus irmãos, esse texto de hoje, onde fala sobre Hebreus, onde nos orienta a não fazer como muitas pessoas têm feito nos dias de hoje, que é deixar de congregar, deixar de estar na casa do Senhor junto com os demais irmãos. Aqui fala que Deus leva a sério aquele que leva a sério também a palavra do Senhor. Leva a sério os seus mandamentos, as suas escrituras. A palavra de Deus diz hoje que nós devemos nos reunir nos templos, nas casas, que nós não podemos deixar de congregar. Porque aqui está nos alertando que ainda mais hoje que nós estamos vendo que os dias estão próximos. Isso é um alerta para que nós venhamos buscar mais ainda. Para que Deus nos leve a sério, nós precisamos levar as coisas de Deus também a sério. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão deixando de congregar, ficando em suas casas, em seus corações. Elas têm dizido que tem Deus com elas, porque estão ali em suas casas orando, talvez meditando na palavra, mas ela já não se encaixa nesse texto de hoje, onde diz que nós não podemos fazer como muitos. Quando diz muitos aqui, está dizendo dessas pessoas que estão deixando de congregar e ficando em suas casas. Aqui o texto é bem simples, mas ele é direto. Ele nos alerta que nós devemos nos reunir, ainda mais hoje. Porque o texto diz que se nós que estamos vendo que os dias estão próximos, se nós não buscamos a Deus em sua casa, nos fortalecemos, isso pode acontecer que algo pode fazer com que nós venhamos retroceder quando os desafios vierem sobre as nossas vidas. Observe que os apóstolos, eles estavam sempre reunidos. E muitas vezes eles passavam por dificuldade, passavam por lutas, mas conseguiam vencer porque eles estavam cheios da presença de Deus. Pessoas que acham que está levando Deus a sério, ficando em suas casas, elas estão totalmente erradas. Elas precisam buscar a Deus, levar a Deus a sério em seu templo também. Assim como os apóstolos que se reuniam todos os dias, hoje somos chamados a nos reunir 2 vezes por semana. Por muitas vezes achamos muito, mas devemos estar reunidos sim, porque quando nós nos reunimos, nós adquirimos forças através dos nossos irmãos e impulsionamos outras pessoas a fazer o mesmo, a ter o mesmo exemplo. Davi era um homem que levava tanto Deus a sério que a Bíblia fala que os seus valentes observavam a sua vida. E através do comportamento que Davi tinha com Deus, os seus valentes também andavam de acordo com aquilo que Davi andava com Deus. Observe que Jonas também, ele não queria fazer. Por muitas vezes, nós vamos querer fazer somente aquilo que é mandado, mas não vamos fazer aquilo que nós, por muitas vezes, achamos que não devemos fazer. Jonas, ele escolheu não fazer e simplesmente fazer aquilo que ele achava que era melhor. Mas quando ele obedeceu à voz de Deus e fez aquilo que ele também não queria fazer, porque por muitas vezes as pessoas têm escolhido fazer somente aquilo que elas querem e não aquilo que elas não querem. Quando Jonas resolveu obedecer à voz de Deus e fazer aquilo que ele não queria, mas aquilo que Deus queria, uma cidade inteira foi salva. Bem assim somos nós. Quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos,
Deus, Ele, assim como está dizendo aqui nessa temática de hoje, Deus vai nos levar a sério também, porque estamos levando a palavra dele a sério. Hoje o texto VIP diz o seguinte: o que impelia os primeiros cristãos a estarem tantas vezes nas igrejas não eram os eventos, as músicas bonitas ou sermões bem elaborados. Também não estavam lá por causa da arquitetura dos seus templos, nem templos tinha, mas a fé e a esperança da volta de Jesus os impulsionava a ajudar uns aos outros a se manterem firmes na fé. A oração do dia é pelo alinhamento das nossas ações, aquilo que cremos e que nos diz a respeito ao ato de congregar. Que sejamos disciplinados e efetivos. Que Deus te abençoe e que Ele te dê um bom dia no nome do Senhor Jesus.